Em algum momento da vida, quase todo mundo chega a uma conclusão silenciosa. Eu trabalhei muito, mas pensei pouco. Pouco sobre dinheiro. Pouco sobre tempo. Pouco sobre escolhas. E isso não é culpa sua. Desde cedo, ninguém nos ensinou a pensar. Nos ensinaram a obedecer, a cumprir horários, a repetir rotinas, a fazer o que precisava ser feito para sobreviver. Produzir sempre foi. A maioria das pessoas cresce acreditando que, se trabalhar duro o suficiente, tudo vai se resolver sozinho. Que o dinheiro vai aparecer. Que a vida vai se ajeitar. Que em algum momento, o esforço vai ser recompensado. Mas o tempo passa, e o que aparece não é tranquilidade, é cansaço. Um cansaço que não passa com descanso. Um cansaço que não some no fim de semana. Um cansaço que vem acompanhado de culpa, de ansiedade e de uma sensação estranha de estar sempre atrasado na própria vida. Talvez você conheça isso muito bem. Você acorda cedo, cumpre suas obrigações, resolve problemas que nem sempre são seus. Pensa em dinheiro todos os dias, e mesmo assim, sente que está sempre no mesmo lugar. E aí vem o pensamento perigoso. O problema deve ser eu. Mas não é. O problema nunca foi falta de esforço. Foi falta de direção. Ninguém te ensinou a pensar sobre dinheiro. Te ensinaram apenas a ganhar e a gastar. Não te ensinaram a olhar para o dinheiro como uma ferramenta. Te ensinaram a olhar para ele como um objetivo final. E isso muda tudo. Quando você transforma o dinheiro em objetivo, você vive correndo. Quando transforma em ferramenta, você começa a escolher. Mas escolher exige algo que quase ninguém desenvolveu: clareza. E clareza só vem quando você para. E parar, nesse mundo, parece errado, parece preguiça, parece atraso, parece fracasso. Mas não é. Parar é o que separa quem vive no automático de quem começa a assumir o controle. Pensa comigo em algo simples. Duas pessoas ganham o mesmo salário, trabalham o mesmo número de horas, vivem na mesma cidade. Uma vive endividada, cansada, reclamando que o dinheiro nunca sobra. A outra vive com menos ansiedade, faz planos, constrói algo ao longo do tempo. A diferença não está no quanto ganham. Pensam. Uma reage à vida. A outra age sobre ela. E isso não nasce do nada. Isso nasce de uma forma diferente de pensar. O problema é que pensar dá trabalho. Pensar incomoda. Pensar te obriga a assumir responsabilidade. É muito mais fácil culpar o sistema, o governo, o patrão, a sorte. E muitas vezes, essas coisas realmente são injustas. Mas enquanto você só reage, nada muda. Ninguém te ensinou que dinheiro é consequência de decisões repetidas. Pequenas decisões, diárias, quase invisíveis. Não é o grande salário que muda uma vida. É a forma como você lida com o que entra, com o que sai e com o tempo que passa. Tempo, aliás, é o ponto central de tudo isso. Porque dinheiro vai e vem. Tempo não. E a maioria das pessoas troca tempo por dinheiro sem nunca parar para calcular o custo real disso. Trabalha mais para gastar mais. Gasta mais para aliviar o cansaço. Patrão. E entra num ciclo que parece normal, mas é extremamente caro. Caro emocionalmente, caro mentalmente, caro espiritualmente. E ninguém chama isso de problema. Chamam de vida adulta. Mas deixa eu te perguntar algo, com sinceridade. Isso faz sentido para você? Porque em algum momento, algo começa a incomodar por dentro. Uma sensação de que a vida não era para ser só isso. Acordar, trabalhar, pagar contas e repetir. Esse incômodo não é fraqueza. É consciência começando a despertar. E quando isso acontece, surge o medo.
Medo de pensar demais, medo de mudar, medo de descobrir que você poderia ter escolhido diferente. Mas ignorar esse incômodo não faz ele desaparecer, só faz ele crescer em silêncio. A maioria das pessoas só começa a pensar de verdade quando algo dói, quando o corpo cansa, quando a mente trava, quando a motivação some. E aí dizem que estão desmotivadas. Verdade, estão desalinhadas. Dinheiro sem clareza vira prisão. Trabalho sem propósito vira peso. Rotina sem sentido vira esgotamento. E não, a solução não é largar tudo. Não é fugir da realidade. Não é prometer enriquecimento rápido. A solução é muito mais simples, e por isso muito mais difícil. Aprender a pensar. Pensar antes de agir. Pensar antes de gastar. Pensar antes de aceitar tudo. Pensar sobre onde você está. Pensar sobre para onde está indo. Pensar se o caminho que você segue ainda faz sentido. Isso não acontece em um dia. Não acontece em um vídeo. Mas começa com um momento de honestidade interna. Um momento em que você admite: eu não fui ensinado a pensar sobre isso. E tudo bem. Ninguém foi. Mas agora você pode aprender. Pode começar pequeno. Pode começar devagar. Pode começar apenas observando seus próprios padrões. Por que você gasta como gasta? Trabalha como trabalha? Por que você vive sempre cansado, mesmo quando descansa? Essas perguntas não são para te culpar, são para te libertar. Porque quando você entende o jogo, você para de se culpar e começa a se posicionar. E posicionamento muda tudo. Você começa a dizer mais não. Começa a escolher melhor onde coloca sua energia. Começa a respeitar mais o próprio tempo. E aos poucos, algo muda dentro de você. O dinheiro deixa de ser um inimigo. O trabalho deixa de ser apenas sobrevivência. A vida deixa de ser apenas repetição. Nada disso acontece de forma rápida. Mas tudo começa com consciência. E consciência começa quando você para de correr. Talvez hoje você não mude nada na sua vida. Talvez amanhã também não. Mas se esse pensamento ficou com você, se algo aqui fez sentido, então o movimento já começou. Porque o maior erro não é não saber, é continuar sem querer entender. Agora, você já sabe. Ninguém te ensinou a pensar sobre dinheiro desse jeito. Mas a partir daqui, a escolha é sua. Inscreva-se no canal e continue nos acompanhando em sua jornada ao sucesso.